Ana Cláudia, e hoje eu vou estar fazendo a abertura com vocês. A lição que veio hoje foi do livro Fonte Viva, lição 124, Não te canses. Então é uma lição de Paulo, né, na carta aos Gálatas, e só para posicionar, né, então a carta dos Gálatas é uma única carta que ele acabou fazendo e fez ao povo da Galácia. Então, não era um país específico, né? Então, era um povo. Ele, então, já tinha passado por lá 2 vezes, na segunda e na terceira viagem, e aí ele mandou uma carta ao povo da Galácia. Então, é uma carta para... Porque as cartas deles todas são para isso, né? Para renovação de fé. Né? Então, nessa carta especificamente, ele fala muito sobre a renovação, a escravidão e essa luta para que a fé continue viva, né, dentro de cada um de nós. Então, a carta é bem bonita. Eu li a carta toda, né? Nunca tinha lido a carta aos Gálatas e achei muito legal. Então, vamos lá. Só que aí, para minha surpresa, na verdade, no livro Vinha de Luz, tem o mesmo versículo. E essa lição que eu tirei aqui é completada por essa daqui. Então, eu não vou ler as duas, mas aqui vou ler um pedacinho dessa, para vocês verem que interessante como muitas vezes dá para fazer várias visões, a gente consegue enxergar em várias coisas diferentes, né? Então, vamos lá. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, Paulo, Gálatas, do capítulo 6, o versículo número 9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o vôo feliz. O ferro colocado na bigorna rubra espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada. E indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara em seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilie sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás, todos nós, né? Mais tarde, em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. E aí, essa chama, sem desfalecimentos, certo? Que seria o final da outra. Não vou ler o começo, e aí entra aqui, ó. Iniciam a prática do bem, que ele está falando que as pessoas fazem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distante ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama o Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se da esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguirmos no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Então, acho que as duas se completam, né? Porque é uma lição para a gente não desistir. Então, quando eu li o começo, eu falei, tá bom,
né? Então, são 4 exemplos que ele me dá aqui na lição do Não Te Canses, aonde a pedra, a semente, o ferro, a borboleta, eles não tinham escolha, porque foram criados para isso. Mas, de certa forma, se revoltaram. Mas é uma forma dele ensinar para a gente que muitas vezes, como está aqui nessa outra, nós somos criados para o bem. Nós somos criados para o amor. E a qualquer mínima dificuldade, a gente blasfema, a gente reclama, a gente não se conforma, a gente... Então, até onde a gente pode ir e até onde a gente não deve ir, né? Porque se a pedra reclama porque ela está sendo burilada e ela vai virar uma coisa maravilhosa, será que isso também não é a gente? Será que não somos nós que estamos sendo, né, burilados por Deus para que possamos nos tornar uma coisa maravilhosa, uma coisa linda? Né? Então, aonde está a nossa perseverança? Aonde está a nossa fé? Aonde está o acreditar que vai dar certo? Né? Aonde está a gente... Então, não te canses. Não te canses de quê? Vai acontecer a dificuldade? Não tem como eu falar para você, não, vai dar tudo certo, ó. Nada, vai ser super bom, vai passar em branco, vai não sei o quê. A nossa vida, ela é feita disso, né? Mas também não é só lá embaixo, porque senão ninguém aguenta. A gente tem o lá embaixo, para uns demora mais, para outros demora menos, mas você vai e vai lá para cima. Mas também não existe o sol lá em cima. Porque também não funcionaria. Só aqui em cima, qual o mérito seria se tudo fosse maravilhoso, lindo, não tem dificuldade nenhuma, não tenho nada com o que trabalhar em mim mesmo? Porque o que acontece? Quando você começa a ter as dificuldades, é onde você acha em você o que você tem que trabalhar. Porque é na dificuldade que aquilo aparece. Putz, eu não consigo lidar com isso. Né? Ou é a primeira vez que está me acontecendo, mas normalmente é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, até que você fala, putz, grila. Né? Eu falei, estou nessa situação, consigo ver que aquilo se repete milhões de vezes. Né? Tudo que eu tenho feito até hoje não deu certo. Porque se está se repetindo, é porque você ainda não conseguiu. Né? Então, peraí. Dá um passo para trás. Não te canses. Olha, abre o seu coração, abre a sua mente, né? Você não, nós, todos nós estamos na mesma situação, né? Todos nós vivemos as nossas batalhas, que são individuais, mas também vivemos as batalhas coletivas, né? Ah, mas eu não posso mudar o mundo. Não pode, né? Você não pode, você falar, eu mudei o mundo. Não, realmente não. Mas se você começar a mudar o seu mundinho, você não precisa mudar a terra inteira. Né? Começa na sala da sua casa. Da sala da sua casa vai para a cozinha e para a sala. Da sala da cozinha vai para a cozinha e para o quarto. Aí você sai da porta para fora. Aí vai na porta do vizinho. Aí vai. Muitas vezes eu quero muito ajudar. Nossa, eu quero ajudar, mas sabe o que eu não acho aonde? Eu não vejo oportunidade para ir, porque se eu tivesse dinheiro, aí eu ajudaria mais. Se eu tivesse tempo, eu faria isso. Mas se não. Né? Você não precisa de tempo para você olhar para a sua vizinha, que você vê todo dia, praticamente, e você vê que a pessoa está cada vez pior. Você está olhando a pessoa, você está vendo. Né? A vizinha, estou falando de porta, estou falando da escola, estou falando do trabalho, estou falando de várias coisas, você está vendo aquilo. Mas é mais fácil não fazer nada, porque não é problema meu. Não está me influenciando. Né? Mas até quando não está me influenciando?
Até quando eu vou fechar meus olhos e vou achar que eu não posso mudar o mundo? Porque eu posso, desde que eu faça um pouquinho todo dia. E não me canse, né? Nesse outro eu achei a frase muito legal. Mas muito legal, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Mas quando você lê o exercício do amor verdadeiro, não pode cansar o coração, né? E o que é amar? O meu evangelho de casa, que eu faço de domingo, né, à noite, com os meus pais, pelo telefone, foi amar o próximo como a ti mesmo. Que a gente vê nesse capítulo já, né, e caiu exatamente esse. E aí a gente vinha, quem é o próximo, né? E o que é o amar? O que é amar o próximo? Então, amar o próximo não é amar igual você ama o seu filho, igual você ama a sua mãe. Não precisa ser este amar. Porque daí você é hipócrita. Você vai dizer que você não... Ah, não, eu não consigo amar. Não consegue mesmo e tá tudo bem. Mas se você não desejar mal ao próximo, olha lá, quero que ele se dê bem na vida, cara. Esse é o começo do amar. Eu não desejar nada de mal, então não deixe ceifar nada disso dentro de você. Porque as coisas boas existem. Quando você olha para o outro e fala, não vou fazer nada, porque não é problema meu, não estou nem aí. O que você está deixando crescer dentro de você? Não é o amor. Mas o amor não te cansa. Então, deixa ele crescer. E olha para todo mundo com mais amor. Uns você vai amar mais, porque faz parte, é a sua perto ali, é quem está ali, é quem você está preocupado, é quem você está cuidando, é quem você está no seu dia a dia, está tudo bem. Mas aquele que está um pouquinho mais para lá, que é aquele que você tem dificuldade, destina um pouquinho do seu dia e faz uma oração para ele. É um começo. Eu ainda não amo, mas eu não estou desejando mal. Não quero que nada dê errado. Isso é começar a mudar o mundo. Porque o mundo depende da gente e de cada um de nós. E de todos nós juntos. Se cada um começar a fazer isso nas suas pequenas comunidades, começando lá, né, como eu falei, na sala, cozinha, quarto, e nós vamos abrangendo muito mais até chegarmos realmente num nível mundial, né? Se uma pessoa mais humana chega no poder, né, que hoje em dia a gente, infelizmente, né, temos essas dificuldades e temos que orar por todos eles, de todo mundo, todos, governantes e líderes de todos os lugares, nós temos que orar todos os dias nas nossas orações, porque é isso que a gente pode fazer, é amar ao próximo, né? Nós não podemos mudar nenhum governante, nós não podemos governar nenhum país, mas nós podemos orar por todos eles todos os dias. Você está começando a mudar o mundo, né? Começando a mudar dentro de você. Então não se canse, não se canse, porque enquanto você tiver sempre, eu ia dizer aqui, né, mas não é só aqui. Mas mesmo do outro lado você vai conseguir enxergar muito mais ainda, talvez, essa forma de amar diferenciada, né? Que a gente aqui muitas vezes tem essa dificuldade por conta do nosso corpo tão pesado, por conta das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades. Do outro lado eu acredito que não, mas enquanto a gente estiver dando até o último suspiro daqui, eu acho que a gente tem que tentar fazer o máximo, né? Não deixar que isso morra dentro da gente, jamais se cansar de amar, jamais se cansar de tentar ajudar, jamais se cansar de tentar se ajudar e ajudar o próximo. Que eu acho que é isso que é a lição para nós nos dias de hoje. Bom, então era isso que eu tinha para vocês hoje, para nós, né? Então vamos, né, fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai Maior, Jesus Cristo, todos os espíritos protetores de cada um de nós, os espíritos protetores desta casa. Agradecermos por estarmos mais uma vez aqui, num dia tão gelado lá fora, mas que faz parte do nosso caminho, do nosso caminhar aqui. Então, nos proteja, nos ajude, abrindo nossa mente, nosso coração, para que juntos possamos realmente começar a fazer essa mudança, que não nos cansemos nunca de tentar fazer o melhor por nós e pelos outros também. Pedimos aos espíritos protetores que hoje estejam aqui
cada vez mais protegendo e indicando a cada um aquilo que mais necessita e precisa ouvir nesse momento para amenizar suas dores e suas dificuldades no dia a dia. Agradecemos hoje, agora e sempre, assim seja. Que abertura da Ana Cláudia, né? Muito legal. Acho que vai casar com o que a gente vai trazer aqui hoje no Livro dos Espíritos. Gostaria de lembrar a todos, como sempre, que o Livro dos Espíritos todo mundo faz parte, tá? Porque aqui são opiniões, vocês vão deixar só a minha opinião. Porque quando a gente vem aqui trazer, a gente aproveita para dar o que a gente entende sobre a doutrina e o que é a mensagem do dia, né? Quem já viu o filme Paying Forward? Quem já assistiu o filme Paying Forward? Ninguém não? Muito legal. Simplesmente você faz algo para uma pessoa e você espera que ela faça algo àquela pessoa da frente. E assim cria-se essa corrente. Corrente do bem. Exato, de fazer alguma coisa de bom para o semelhante, né? Interessante. Né? Isso, eu estava lembrando desse filme quando ela estava fazendo a abertura, né? A nossa energia de mudar no mundo, ela acaba com a idade também, viu, gente? Você só quer chegar na sexta-feira. Vamos lá, então. Nós estamos na parte da lei de destruição. Tá? É uma lei. Os flagelos, as mudanças que existem no mundo, seja chocantes ou não, é uma lei. E é uma lei divina, tá certo? E a pergunta que nós estamos nela é uma pergunta até bem, como disse, traz debates, né? Que é a 743, que Kardec, falando das guerras, ele fala: da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? E aí eu pergunto, o que vocês acham? Vai? Quando? Então, a resposta é sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Lembramos que esse livro foi trazido para nós em 1857. Antes das guerras grandes também, né? E nós já passamos por essas guerras grandes e ainda continuamos com as nossas divergências, sejam elas macro ou mínima, né? Maiores ou menores, entre países, entre regiões, seja geopolítica, seja as nossas guerras com as pessoas que nos rodeiam, seja as nossas guerras com a gente mesmo, que foi o que a Ana Cláudia trouxe hoje na abertura dela. Né? As guerras vão desaparecer quando, olha a resposta, essa resposta é muito interessante, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Vamos trazer isso para nós? Espíritas, instruam-se, né? E amem. É exatamente o que está falando aqui. Compreender a justiça e praticar a lei de Deus. Olha que interessante. Aí a gente tem que perguntar, nós fazemos isso? Aliás, eu vou perguntar para você, vou perguntar para mim. Você faz isso? Não, faço. Eu conheço muita coisa e passo por cima de muitas situações, dependendo do momento onde eu estou. Dependendo de como aquela situação vai atingir o meu ego, aquele que eu ainda não consigo controlar, as minhas vontades. E é por aí. Quando nós compreendermos que essa abertura que foi feita aqui hoje bate diretamente com isso aqui, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e Deus acima de tudo. As leis, entender as leis de Deus e amar ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que você consegue fazer isso, é o que Jesus nos trouxe. É o que a doutrina vem ratificar. É o que a doutrina nos traz com perguntas e respostas, e a resposta dos espíritos superiores que nos trouxeram essas informações é para que a gente possa estudar e praticar. Estamos longe disso ainda, né? A gente hoje em dia vive muito esse negócio da regeneração do planeta, que a gente está passando por outra fase, que está limpando o planeta. Isso vai levar tempo, amigos. Temos que ter paciência, mas nós temos que ter a consciência de que nós temos que estar lutando por isso o tempo todo. E são pequenos gestos, são pequenas coisas, como a Cláudia falou aqui na abertura. Coisas pequenas, até entre amigos, até entre família, até entre irmãos.
Todos nós temos os nossos problemas e a gente tem que tentar, de alguma maneira, a seu tempo, a sua hora, e quando esse tempo, essa hora chegar e a necessidade bater, nós temos que agir. E é isso que a resposta nos traz. Miramês, nessa questão, achei interessante as coisas que ele fala aqui, porque ele traz a seguinte coisa, a seguinte resposta. As guerras desaparecerão, certamente está afastada, até quando os homens nela estagiados compreenderem o amor e passarem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse dia deve chegar pelo somatório de todos os esforços das almas de boa vontade. É o mar de virtude que está surgindo gota a gota e a esperança nos faz sentir a sua realidade. Bacana demais essa parte, né? Porque você está descendo, coloca ele para cima e desce. Faz sentir a sua realidade. Então, a resposta dele aqui é muito clara para a gente. O que nós temos que fazer para que esse somatório transforme o planeta inteiro? Não foi o que a Ana Clara acabou de falar aqui na frente para a gente? O seu mundinho, o seu quarto, a sua casa, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho. Mas nós ainda não praticamos isso. E eu sei que não. Somos todos belicosos aqui. Não, vocês não me enganam. Todos são belicosos aqui. Depende do calo que a gente pisar. E a gente sabe disso. Mas nós temos que trabalhar nesse sentido, né? Para que a gente possa ter mais controle, a gente possa agir com mais tranquilidade em momentos, com mais amor, com mais compreensão. Né? Para que a gente não entre nas guerras internas, né? Nas guerras perto, nas guerras de ideologias, nas guerras de cada um tem a sua, quer explicar a tudo e cada um quer ter razão. E não é por aí. Todo mundo tem o direito também de estar errado. Já pensaram nisso? Tem. Muitas vezes não tem como você colocar o seu ponto de vista dentro de uma situação sem trazer uma guerra. Então é melhor que você deixe. Simples assim. E hoje em dia nós vivemos muito disso, né? Nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos trabalhos. Sempre tem as divergências. E essa corrida toda para as coisas materiais. Esse é um dos grandes problemas. Nós vivemos correndo atrás das coisas materiais, entendendo que não é esse o objetivo. Mas ainda assim continuamos. Então, temos muita culpa. Alguém quer falar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Lu, levantou a mão? Não? Podemos então ir para a próxima? Bom, na próxima, então, nesse estudo, Kardec fala assim: que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Se é uma lei, né? Se acontece e Deus permite isso, qual que é o objetivo de ter a necessidade de se guerrear? Desde que o mundo é mundo, a gente faz isso. Né? Nós conquistamos povos, a gente invade terras, continuamos fazendo, mas assim, bem em menor proporção. Antes, assim, a gente queria conquistar os terrenos, né? Conquistar, aumentar tudo, e a gente dominava, escravizava. E qual seria o objetivo disso? Fala, amigo. Um dos objetivos da guerra é a evolução. Exato. Porque através da guerra, todas elas, desde que o mundo é mundo, trouxe evolução. Sim. Evolução dos metais, evolução, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a evolução dos antibióticos. Sim. Que os países envolvidos vão pesquisar, vão investir em pesquisa, em desenvolvimento, o que pode fazer melhor, não só em termos de armas, mas também em termos de curas, tecnologia, tratamentos, tecnologia. Então é isso. Isso na parte material, né? Exato. E até hoje isso está acontecendo. Com o mesmo objetivo, né? Há uma depuração também dos espíritos. Né? Porque o espírito carcomido, vamos dizer, ignorante, perverso, ele é retirado do planeta nas guerras. Um exemplo. Carlos. Além desse objetivo aí, Isso. que o Hélio está falando,
avanço, seja ele na área de medicina, de saúde, de tecnologia. A gente viu o quanto a tecnologia avançou na Guerra Fria, certo? Às vezes a gente olhando por esse sentido parece ser uma coisa assim meio sádica, meio triste, e é triste. Mas se a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vale a pena dar uma olhada na lição que fala que é preciso que haja os escândalos, mas ai daquele que causa os escândalos. Sim. Então, aqueles que a gente vê hoje em dia como vítimas são os algozes de vidas passadas, de épocas passadas. Isso já está entrando até na época na parte do karma, né? Do que se faz, o que tem que se pagar. Então, A resposta. daquele que causa Sim. a situação. Mas se pessoas precisam passar por situações difíceis, de subjugamento, de uma guerra, de perda, porque a guerra traz subjugação, traz perda, traz desencarnes em massa, certo? Tem que se aprofundar e colocar na nossa mente que Deus sempre é bom. Ninguém passa, se a gente acredita na justiça divina, nada é passado à toa. A gente não passa por uma necessidade difícil sem que precise passar por ela. Sim. Mas voltando de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo, ai daquele que causa Sim. essa dor. A resposta da espiritualidade superior nesse caso é muito curta, é simples. Então, o que objetivou a providência, né, tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Aí fica antagônico, né? Como assim a liberdade e o progresso? Gente, se não houvessem as invasões daquele povo que já estava um pouco mais adiantado em tudo que nós acabamos de falar aqui materialmente, até mais espiritualmente, há outros povos que ainda estavam arraigados naquela situação toda. Se não houvesse essa disputa, se nós não vivêssemos e não tivéssemos isso incrustado em nós pela evolução que Deus permite, nós estaríamos até hoje vivendo em cavernas. Eu fico olhando porque as pessoas falam, esse país aqui ele não é dos americanos, ele é dos povos indígenas que estavam vivendo aqui pacificamente, no paraíso, e foram invadidos. Não estava no paraíso aqui, bicho. O pau quebrava aqui dentro também naquela época. Então, a subjugação que teve, a invasão, é que tornou possível o que é hoje. Isso é história. Isso bate diretamente com o que os espíritos estão falando aqui para nós. Os ensinamentos da doutrina. É necessário que haja, como o Carlos disse, né? Como disse, o escândalo, né? Mas aquele que faz também julgado, porque temos que lembrar que tudo para Deus não é a ação, mas é a intenção. Então tem muito a ver. Mas com certeza aquele que causa o escândalo é aquele que vai ter que vir muitas vezes a pagar isso. Mas é necessário sim. Nós ainda vivemos dessa maneira. Nós não temos a condição de sermos o que a Ana Cláudia trouxe na abertura. Hoje, para a humanidade, isso ainda é uma utopia. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos caminhar até lá. Faz parte. Tudo que se destrói, nasce melhor. Nas leis naturais, que faz parte da lei de destruição, todos aqueles que é fora do alcance da mão do homem, que são as grandes catástrofes, fazem com que as coisas melhorem. Eu sempre cito um palestrante que teve aqui, na outra casa ainda, há muitos anos, ele foi uma das palestras mais fantásticas que eu vi aqui. Ele falou a respeito disso, que foi o Djalma, né? Ele estava falando na época, foi antes de 2012, não sei se você se lembra da época de 2012, todo mundo falando do fim do mundo, papapá. Então ele trouxe essa palestra, foi muito interessante. E no final ele fala assim, eu estou doido para acabar tudo, que vai ser muito melhor, que a hora que Deus fizer tudo outra vez vai ser clean slate, como ele falou, né? Vai ser assim, muito melhor, as coisas sempre são assim, porque ele trouxe dentro da palestra dele todas as situações que aconteceram, todas as mudanças e destruições que aconteceram e tudo que veio depois. Foi melhorado, foi progresso, foi mais liberdade.
Então, nós temos que entender que, muitas vezes, você olha, a guerra é algo que Deus deu. Por quê? Porque tem essa finalidade para nós. Né? Daí Kardec pergunta na 744A, né? Então, se é a liberdade e o progresso, então, desde que a guerra deve ter, por efeito, produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado a escravização? É o que a gente estava falando, né? E a resposta, escravização temporária. Temporária. Para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Interessante, né? Se a gente parar para pensar. E é temporária. Povo nenhum na história ficou escravo eternamente. Sempre há o dia da libertação. E sempre há aprendizado naquele momento da escravidão. O problema é que nós enxergamos o tempo encarnados diferente do que ele realmente é. Porque a nossa vida aqui, se nós vivemos 100 anos, para a eternidade é isso, é nada. Então, assim, nós vemos anos e anos de escravização, de sofrimento, e a gente sofre com isso, e devemos sofrer com isso hoje. Né? Temos que olhar e ter essa empatia pelo ser humano. A gente tem que sofrer com o sofrimento alheio. Se você não sofre com o sofrimento alheio, tem que começar a pedir a Deus que amacie um pouco o seu coração, porque faz parte a gente sofrer, mas muitas vezes o que está acontecendo é fora do nosso alcance, e nós temos que entender que há uma razão, há um objetivo, há uma finalidade. Muitas vezes é de realmente quebrar algumas leis que talvez aquele povo, antes da escravidão mostrada ou que a gente condena, eles próprios se escravizavam sem que, internamente, né? Sem que a gente soubesse, vamos colocar assim. Não existia progresso, não existia adiantamento, não existia respeito humano, não existia, sabe, direitos. E aí, com a escravização, vem o sofrimento, vem tudo aquilo, e quando aquilo passa, aquele povo se torna melhor, porque houve muito aprendizado naquilo. Então, é mais ou menos por aí o meu entender. Por isso que isso aqui é importante, que vocês também falem o que vocês acham e pensam a respeito disso, para que a gente possa aprender juntos, trocar ideia. Né? Pode falar, mesmo se estiver errado, não tem problema não. Todo mundo falei aqui, todo mundo tem o direito de estar errado também, viu? A gente tem que respeitar um ao outro nesse sentido, para evitar as guerras entre ideias e conversas, né? Alguém mais? Não? Poxa, eu vou fazer... Isso é muito controverso. Claro que é. E assim, eu fico muito dividida, porque eu entendo racionalmente o que você está falando, Uhum. e faz sentido isso de povos mais desenvolvidos, vamos dizer, escravizarem menos, e que isso gera um progresso. Meu problema, e eu sei que tem um motivo, é porque eu sou ignorante e eu não consigo entender e aceitar. É quando os dirigentes dos povos desenvolvidos, para mim, são super primitivos. Então, isso aqui que não faz sentido, entendeu? Porque um povo desenvolvido deveria ter como governante um governante desenvolvido também. E, a meu ver, às vezes, isso é muito longe da realidade. É claro que na minha vida mínima, eu vejo muita coisa que eu acho assim tão injusto que eu fico chocada de ver como que acontece. E então eu tenho muito a aprender. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se é a minha opinião também. Eu estava vindo para cá e eu sempre gosto de ouvir o Almeida e o Ricardo nos debates do Livro dos Espíritos. E o Ricardo fez uma pergunta exatamente nesse sentido, né? O porquê que ainda? Ele falou assim, por que nós temos ainda países desenvolvidos ou não? Porque nós temos ainda líderes que não estão fazendo o que deveriam fazer. E isso você tem em todos os lugares, tá? Líderes maiores e líderes internos também. Você vê claramente isso, você sabe o que está acontecendo. É só assistir um pouco de notícia e a gente vê. E ele disse, por quê? Porque nós somos assim. Nós ainda somos assim. Nós os colocamos lá. Ah, não, eu não votei para fulano, ciclano. Não interessa. Nós ainda vibramos assim. Nós ainda
fazemos isso? E aí a gente tem que ter o discernimento, né, de não entrarmos, e aí é que entra aquele ponto, em guerras particulares por causa disso. A Ana Cláudia falou aqui na abertura. É Ana Cláudia, não é? É. Eu estava aqui falando Ana Cláudia, eu falei, será que é Ana Cláudia? Hã? Ana Cláudia Borges falou aqui na abertura, com todas as letras, né? Nós temos que fazer o quê? Rezar por ele. Sabe por quê? Olha a próxima pergunta. Já que nós temos. Posso só te falar a próxima pergunta? Aí depois, antes da resposta, a gente fala. Olha a próxima pergunta, que é 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? A gente vai falar sobre isso. Fala, Lu. É interessante a gente pensar nessa pergunta da Maria, porque a gente sabe que o progresso acontece de forma gradual e em vários aspectos diferentes de áreas diferentes. Claro. Então eu posso estar muito desenvolvido em uma área e não tão desenvolvido em outra área, em uma virtude e não tão desenvolvido em outra virtude. Eu posso ter uma vicissitude que fala mais alto e uma virtude que fala mais alto. E essas diferenças eu acho que a gente vê, por exemplo, nesse exemplo. A gente sabe que, por exemplo, países desenvolvidos, existem pessoas lá que são desenvolvidas sim, mas não em todos os aspectos, não em todas as virtudes, né? E que ainda existem muitas vicissitudes nessas pessoas desenvolvidas em outras áreas que precisam ser combatidas e que elas ainda vão precisar trabalhar. E eu acho que são essa nuance, que é isso tudo que gera essas controvérsias que muitas vezes nos machucam tanto, mas é porque é assim, o progresso não é feito preto no branco, um dia para o outro, tudo progrediu da mesma forma, na mesma velocidade. Então eu acho que a gente ter esse entendimento, a gente ter é muita coisa para desenvolver, é muita coisa para progredir, né? E é muita coisa mal para cortar. Sim. Deixa eu falar aqui com você, tá? Estava mesmo. Tudo isso Tava que eu mesmo. estou falando aí é a realidade da nossa vida, é o progresso. É o progresso. Vocês estão percebendo, está doendo, por quê? Nós estamos percebendo que está doendo, por quê? Porque a gente está progredindo. A gente chegou a um certo nível onde a gente já começa a olhar para trás e ver que não, aquilo ali para mim não serve, mas nós já passamos por aquilo ali. E agora nós vamos seguir para frente, vamos aprendendo mais e mais. Desde a abertura eu estou ali de fora, só tentando, não quis atrapalhar a Ana Cláudia, mas tem uma coisa muito importante que todos nós precisamos entender. O mundo é bom, Deus é bom, nós somos bons, todos nós somos bons. Por que a gente quer fazer o bem? É porque a gente tem isso em nós. Nós temos a divindade em nós. Então a gente quer progredir, a gente quer crescer. E infelizmente na escala de crescimento nós estamos aqui embaixo ainda. Aliás, o próprio Evangelho nos fala isso, nós estamos lá embaixo ainda. Ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para crescer. Então a gente olha para trás assim, vê umas coisas assim, meio fica assim meio assustado, meio, sabe, invocado por causa disso, mas é o processo, é parte do processo. O Carlos lembrou bem ali agora mesmo. Isso é uma rotação. Ai daquele que fez. Porque aquele que fez vai ter que voltar aqui para reparar o erro que fez. Mas é importante ser feito. Porque se não for feito, o mundo não anda para frente. Nenhum de nós aqui, se não der um puxão, um aperto, ele não anda. Todos nós somos assim. Enquanto a gente está ali no nosso mundinho, então é uma beleza. Sim. Porque a gente olha muito para nós, o nosso lado. Enquanto eu e o meu lado aqui estiver bem, está tudo bem. Entendeu? E a gente tem que olhar o mundo, a gente tem que olhar tudo. Vou dar um filme para vocês assistirem, na hora que vocês tiverem a oportunidade, assistam, que chama Obama. O nome do filme é Obama. Eu lembro que eu assisti por causa do Barack. Na época o Barack Obama era o presidente. Eu fui assistir e quando fui ver, é uma história completamente diferente. Fala muito disso que o Dino citou ali, a mesmo. Assistam que vocês vão entender. A menina, infelizmente, ela nasceu com um problema genético. Ela é uma menina, mas ela é um homem. Ela queria se misturar no meio dos homens. Aí vocês têm que assistir para vocês verem a confusão que o filme acontece. Como é que a gente está aqui vivendo essa vidinha que apesar de guerras e tudo que está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo, nós estamos aqui bem. Porque aqui conosco não está acontecendo nada. E não repara o que acontece no meio dos talibãs. Vocês já ouviram falar dos talibãs? Procura saber o que é um talibã. Aquele povo é louco, aquele povo não tem princípio nenhum. Aquele é um bando de gente, sabe, ignorante demais, muito mais ignorante que ela, ou eu, ou qualquer um de nós aqui. Então, alguma coisa tem que acontecer para acordar aquele povo, para eles poderem entender que a vida desse jeito que a gente vive aqui é muito
estão vivendo lá. Vocês sabiam que no meio dos talibãs, uma professora, quando ela chega para instruir uma criança e explicar para ela o que é a vida, o que é a inteligência, o que é o mundo, do que elas são capazes, eles assassinam ela no meio da rua, na frente das crianças? Ela tinha tiro na cabeça. Porque ela não pode fazer isso, eles não podem aceitar essa vidinha que a gente vive aqui, que para eles sei lá o que eles pensam que é, para os filhos deles, para a vida deles tem que ser aquilo ali, do jeito que eles comandam ali. A gente está aqui, está vivendo bem, e não percebe esse tipo de coisa. Então, se não tiver um aperto, não tiver um que vai lá e dá uma algo para sacudir, para rodar, porque todo mundo vê uma guerra, uma confusão danada, para eles poderem levantar, não vai. Então, é parte do processo evolutivo. A gente tem que ter calma. Aliás, você falou muito bem, Virgínia. Aliás, você lembrou a Ana Cláudia muito bem. O que a gente tem que fazer é orar o tempo todo, porque eu me sinto livre. Eu me sinto bem onde eu estou, junto com vocês, junto com todos aqueles com quem eu vivo. Você está entendendo? Eu não quero ir passear num lugar desse, onde tem um governo talibã. Porque se eu abro a boca e falo uma bobagem qualquer lá, eles somam comigo. Já era. Eles somam comigo. Isso não é só lá, não. Na China também é do mesmo jeito. Tem muitos lugares no mundo que ainda estão muito atrasados. E nós que já nos sentimos um pouquinho mais evoluídos, tanto que está incomodando o assunto aqui, temos que estar prontos para poder fazer isso, orar. Fala, Carlos. Só fechando o que a Luciana e o Wallace complementou, só costurando isso aí, a gente tem que botar na nossa cabeça, como a Luciana falou, pessoas são evoluídas em um aspecto, mas não tem evolução em outros. E assim vai. A gente para para pensar nisso, o quanto Deus é bom, o quanto as coisas são bem pensadas nesse universo. Porque já pensou se reunisse todo mundo que fosse bom só num aspecto? Qual o progresso que ia ter aquelas pessoas? Nada. Ia estancar ali. Mas coloca Luciana que é bom numa coisa, eu que sou bom noutra, o Wallace que é bom noutra, o Dino que é bom noutra, e que falta outras bondades para aprender, e a gente vai aprendendo por osmose um com o outro. É para isso que existe esse planeta. Sim. O que importa é que no final de tudo está todo mundo no mesmo nível. E um ensinando e aprendendo com o outro. A gente tem que pensar nisso. Sim. E entender que está tudo sob controle, né? Nós não temos que ter confiança em Deus. Né? A gente não pode entrar nesse desespero que muitas vezes você vê. Então, respondendo e voltando a 745, o que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Olha a resposta. E o porquê que precisa de tanta oração de todos nós. E a gente sabe disso, né? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Então é isso que a gente tem que... Essa resposta aqui é a resposta que nós temos que ter quando a gente está com raiva daquela situação X, por causa daquela situação Y, e a gente fica nos matando, gerando internamente um ódio que você não consegue desfazer e acaba brigando com pessoas que não acham. Guerras. Essa resposta aqui é aquela que nos faz assim. A gente tem que orar por isso daí. Sabe por quê? Porque ele entra naquela frase de Jesus para todos nós quando ele estava na cruz. Lembram? Perdoai porque eles não sabem o que fazem. E é isso que acontece. A ganância e a materialidade e a superficialidade da vida, porque todo mundo vai partir disso daqui. Isso daqui não vale nada, gente. Então essa pessoa, você tem que ter muita... Não é dor nem pena, porque não é bom você ter pena de ninguém, eu acho. Mas aquela pessoa, aquele líder, aquele ali que está ali fazendo e você está daquela... Saiba que, inevitavelmente, a conta chega. E ele precisa de muita oração, de muita compreensão e de muito amor. Porque, senão... Mas a conta chega, gente. Quem faz o mal, e isso para tudo, tá? Para gente. Todas as nossas ações têm reflexões no mundo inteiro. Todas as nossas ações ali, com todas as pessoas têm que entender. Faz isso e nós vamos ter que ressarcir.
É por isso que eu falei, Dino, você faz o que você aprende? Não faço. Poderia fazer mais. Acabou o tempo. Obrigado por hoje. Fiquem quentinhos o máximo possível. O Evangelho está com a Diene. Obrigado. Bom dia a todos. Nosso Evangelho de hoje, nós vamos falar de Lucas, uma passagem de Lucas, no capítulo 24, do 13 ao 33. A caminho de Emaús. Essa história são dos 2 discípulos a caminho de Emaús, são as últimas narrativas, uma das últimas, né, de Lucas. E Jesus, ele havia sido crucificado já se passando 3 dias ali, nesse episódio. E os apóstolos, eles estavam assim, assustados, confusos, com medo, né, com tudo que tinha acontecido. Então eles começaram a se separarem, cada um para um canto, se isolando uns em outro canto. E esses 2 resolveram, então, fugir para Emaús. E com muita tristeza ali eles estavam, né, que eles tinham que lidar ainda com, além da perda do Cristo, eles ainda tinham que lidar com medo e ainda estavam sendo perseguidos. Imagina a situação deles, né? Então eles estavam bem perturbados. Nesse caminho, eles desorientados, né, vamos falar assim, fazendo aquele caminho bastante desorientados. Então, os 2, meio que sem esperança, né, por causa de tudo que tinha acontecido, eles resolveram pegar esse caminho. E Lucas, ele narra da seguinte forma para nós. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que se distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então eles estavam assim, compartilhando as suas desilusões entre si, né? Reclamando, lamuriando tudo que tinha passado. Tipo, poxa vida, a nossa esperança agora acabou. O que nós vamos fazer? Nos dedicamos tanto, né? Caminhamos com ele, tentamos fazer tanta coisa, nos esforçamos tanto, e agora tudo isso acabou. Nós imaginávamos que ele ia nos libertar, porque essa foi a promessa que ele fez para nós. E não só agora, ele não só não nos libertou, como ainda também teve uma morte muito triste, muito trágica, né? E agora, além de tudo, nós ainda somos perseguidos. Então, eles estavam naquele lamento, né, naquela lamentação que é muito próprio da nossa experiência, da nossa existência ainda, né? Lamentar ainda é muito próprio nosso. E quando algo acontece diferente, né, que nós imaginamos, aí nós perdemos a esperança e começamos a lamuriar, a lamentar, a procurar culpados, a procurar causas, né, para o que está acontecendo. Aí nós entramos nesse lugar que eles estavam, a lamúria, e lamuriamos, falo por mim, e lamuriamos, e procuramos culpados, né? E de como deveria ter sido aquela circunstância e não como ela realmente é. A gente fica assim, né? Eu vou ter até um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma conhecida que ela viajou para o Brasil com o marido. E quando foi essa semana, eu recebi uma mensagem dela, um áudio. Ela falando comigo assim, olha, para você ver como que é a vida. Meu Deus, quando eu penso que está tudo bem, vem coisas para desestruturar, para acabar com a gente. Como que isso pode?
Eu falei, mas o que aconteceu? Ela, você acredita que meu marido, ele tinha um exame importante para fazer aqui? E, no entanto, ele deixou para fazer esse exame de última hora. Aí ele foi fazer, e agora nós estamos aqui no hospital. Ele internado, teve que fazer um procedimento no coração às pressas, porque senão daqui 1 ou 2 semanas ele iria infartar. Olha para você ver, e brava do áudio, sabe? Eu fiquei ouvindo o áudio dela, ouvi uma vez, ouvi 2. Falei, gente. Aí eu fui e mandei a resposta para ela. Falei, nossa, mas que bênção. Aí veio só uma escrita, bênção, com um ponto de interrogação bem grande. Eu falei, bênção, vamos agradecer a Deus, porque graças a Deus ele foi fazer o exame, pôde detectar que daqui 1 semana ou 2 ele iria infartar e pôde evitar isso com o procedimento. Então isso é bênção, graças a Deus por isso. Até hoje não me mandou nenhum áudio. Estou esperando, até agora não me falou nada, mas é isso, né? Viram? Nós ficamos aqui mergulhados nas decepções, no desânimo, né? A gente não enxerga quando alguma coisa acontece de bom pra gente. Seria uma tragédia se eu tivesse tido um infarto e morrido, não seria? Mas a pessoa está reclamando, nós estamos lamuriando porque teve que ser internada às pressas, porque isso, porque aquilo, né? E isso tira de nós uma expectativa, né? Cadê? Eu já me perdi aqui, Carlos. Mas o interessante é que as expectativas dos dois discípulos não era essa. A deles era o quê? Era o reino dos céus, que eles haviam perdido, porque Jesus se foi, né? Aí para eles, assim, tudo agora acabou, né? Então, não foi da forma que eles estavam esperando, que Jesus tinha prometido para eles o reino dos céus. Mas as expectativas deles eram outras. Veja, eles caminharam com Jesus por tanto tempo e não compreenderam o que o Cristo havia passado para eles. Porque eles estavam ali, né, perdidos, desorientados, esperando por um reino dos céus, que não foi o que Jesus prometeu, não foi daquela forma que eles estavam imaginando, né? Então Jesus se aproxima deles, e isso é para a gente pensar, né? Quando algo inesperado acontece nas nossas vidas, nós temos uma conexão que nós precisamos cuidar, que é essa conexão com o desespero, com o medo, né, a conexão com o que nem aconteceu ainda. A gente já se perturba, né? Já desarmoniza, já desequilibra, né? Então nós temos que ser atentos quanto a isso, né? Porque senão a gente vai para Emaús, como os 2 discípulos foram, se a gente entrar nessa conexão, né? E nós não somos capazes de ver Jesus nesse momento do desespero, quando a gente está em desespero, quando a gente está passando por qualquer situação, nós ficamos como os 2, cegos. Não reconhecemos a presença do Cristo do nosso lado, tentando nos abrir os olhos, tentando nos dar uma direção, porque nós estamos cegos por causa do medo, por causa das nossas vicissitudes ainda tão presentes, né, em nós. E Jesus, ele se aproxima de nós de várias maneiras. Ele usa muitos recursos para chegar até nós. Ele pode usar um amigo, ele pode usar um desconhecido, ele pode usar uma palestra, ele pode usar uma palavra de uma pessoa, um desconhecido, que vai chegar até você para tentar te despertar naquele momento que você está desesperado. Mas o desespero nos cega muitas vezes. Ou seja, nós damos muito trabalho para a espiritualidade, né? Porque a gente quer permanecer cego. Então, voltando ao texto, Jesus se aproxima e diz assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Imagina quantas vezes Jesus se aproxima de nós e faz essa pergunta. Por que estáis tristes? Nós ouvimos? Muitas vezes não.
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Tipo, o que pode ter acontecido, né? Cadê tudo aquilo que eu falei para vocês? Cadê tudo aquilo que eu ensinei? Por que o desespero, né? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Olha só como eles realmente ainda não conheciam Jesus, porque eles tinham Jesus como um profeta. E Jesus não era profeta. Jesus era o Messias prometido, né? Aí ele continua: poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, agora acabou. Não tem mais. Não temos mais um futuro. Acabou. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Em alguns dos que estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e lentos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Ou seja, o que é ser lento de coração? O que Jesus quis dizer com isso? É quando a gente coloca a dúvida, né, no lugar da nossa fé. Ao invés de termos fé, eles acompanharam Jesus toda a trajetória, ouviram todos os ensinamentos do Cristo e ainda assim estavam colocando a dúvida no lugar da fé, né? E isso que é ser lento de coração, é que o coração ele está demorando, né, para confiar no Cristo. E ele segue: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus que pergunta. E começando por Moisés, olha só, Jesus relembrando eles toda a trajetória, tudo que ele já havia ensinado desde o Velho Testamento até aquele momento. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia mais longe. Ele fez de conta que ele ia embora, gente. Fala igual goiano, fez de conta. Ele fez de conta que ia embora. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com ele. E é muito interessante a gente pensar nesse pedido, né? Quantas vezes nós, quando estamos passando por perturbações, por aflições, quantas vezes nós já falamos: Jesus, fica comigo. Fica comigo, Senhor, me ajuda a atravessar esse momento. Me ajuda a passar por isso. Nós, quantas vezes já fizemos isso? Ou será, fazemos isso? Né? Ao invés do desespero, da desesperança, da dor, sabe, da falta de fé, a gente confiar que nós podemos passar. Se a situação chegou até nós, é porque nós temos capacidade para passar por aquilo, né? E quando a gente reconhece isso, a gente está reconhecendo que nós ainda nós temos a necessidade do amor divino. E o amor divino está aí para nós, para qualquer um de nós, para todos nós, em qualquer momento, em qualquer situação. O amor de Deus
é para nós. Então, quantas vezes, quando, se por acaso acontecer de um de nós, ou se todos nós, tivermos que passar por situações que são dolorosas, não nos esqueçamos disso. O amor de Deus é por nós. É nesse momento que nós temos que falar: fica comigo, mestre, e me ajuda a passar. E a mensagem segue. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu. Então foi quando Jesus partiu o pão que tudo para eles fez sentido de novo. Tudo fez sentido. Porque a forma como Cristo partia o pão era uma forma diferente. Em todas as casas em que Jesus foi ter refeição, ele partia o pão primeiro, servia todo mundo primeiro, para depois ele tirar o seu pedaço do pão. Então, aquela forma de partir o pão é que foi o despertar daqueles apóstolos. E disseram um para o outro. Então, eles saíram ali o despertar, né? Eles saíram da desesperança naquele momento que eles reconheceram, para a esperança. Ou seja, a esperança voltou a brilhar em seus corações. E assim, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha as palavras de Jesus como são curativas. Quando eles estavam caminhando, que Jesus estava caminhando com eles, relembrando eles de todos os seus ensinamentos, o coração deles já estavam aquecendo, já ardia dentro deles. E ainda assim, eles não reconheceram Jesus. As palavras do Cristo são curativas. O Evangelho de Jesus é curativo. O vinde a mim, todos que estão aflitos e sobrecarregados. Sentimos, todas as vezes que ouvimos essas palavras, a gente sente o nosso coração aquecendo. Podem fazer o teste. Eu tenho certeza que o coração de cada um, ao ouvir qualquer palavra de Jesus, vai aquecer. Porque as palavras do Cristo, elas têm esse poder de nos reorganizar por dentro, né? Nos reorganizar, nos regenerar. As palavras dele têm esse poder. E ela também tem o poder de trazer sentido para as nossas vidas. Traz sentido. E as palavras do Cristo também nos faz sentir filhos de Deus. São as palavras dele. Nós nos sentimos amparados, acolhidos, protegidos. Não existe uma fala de Jesus no Evangelho que não tenha essa capacidade. Mas se nós estivermos mergulhados na dúvida, que foi o caso dos 2 discípulos, que é a falta de fé, né? E a falta da esperança, a palavra de Jesus, ela vai demorar um pouquinho para conseguir a cura. De imediato, ele não vai curar. Se a gente deixar a dúvida, né, no lugar da fé. Por isso que Jesus perguntou primeiro aos seus 2 discípulos: por que estáis tristes? Esse é o motivo da pergunta. Então, eu convido a todos vocês para abrir o coração agora, nesse momento, para Jesus. Abra o coração. Ele está aqui hoje perguntando para cada um de nós: por que estáis tristes? Abra o coração, deixa Jesus sondar no mais íntimo da sua alma. Eu tenho certeza que vocês vão ter a resposta que o Cristo tem para vocês. Desabafa com Jesus agora.
Deixa Ele sondar na sua mais profunda dor. Deixa Ele sondar. Por que estáis tristes? É a pergunta dele. E Ele vai nos responder da seguinte forma. Disse Jesus, não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então, se a dor novamente bater a sua porta, apenas crê que você é um filho muito amado por Deus. É nesses momentos que nós temos que sentir o amor de Deus agindo em nossas vidas, porque Ele age. E tenha certeza de que você está amparado, acolhido por esse amor. E também pela misericórdia de Jesus, que se não nos amássemos, não teria feito o que Ele fez. Vindo aqui, ainda sendo julgado, apedrejado muitas vezes, foi crucificado por quê? Por amor a nós. Então nós somos filhos amados de Deus e nesses momentos de angústia é que nós temos que colocar essa fé no lugar da dúvida, essa certeza no lugar da dúvida. E a mensagem segue. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Então eles voltaram para casa. É assim que Jesus ele age em nossas vidas, nos faz voltar à nossa rota. A voltar para os compromissos que nós fizemos antes de vir para cá, que nós assumimos, né? Por isso, a reencarnação recalcula a nossa rota. A reencarnação, a função da reencarnação é recalcular a rota. Nos fazer sair de Emaús, que é o caminho errado. E nos redireciona ao caminho certo, que é o caminho da regeneração. É por isso que nós estamos aqui. A reencarnação é por isso. A reencarnação é a misericórdia, é a maior prova de amor de Deus por nós, né? E é desejo do meu coração que esse evangelho que Jesus nos trouxe hoje, que ele tenha reacendido a luz da esperança no coração de cada um aqui presente, encarnado e desencarnado. Esse foi o evangelho que Jesus nos permitiu hoje. E ele mesmo fala, muito obrigado, tem um acento no O, vocês ignoram, eu acredito que seja um sotaque de Jesus, muito obrigado. Né? Pela atenção de todos. O próprio Cristo agradece, eu tenho certeza disso, com muita alegria no coração, porque ele sabe que todos que aqui vêm em busca do conhecimento do seu evangelho, é para sair daqui e colocar em prática no nosso dia a dia. Ele tem certeza disso. Então, eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a esse mestre maior que nos conduz a todos nesta caminhada evolutiva. E já agradecendo a Jesus pelas bênçãos de nos conceder, de recalcular sempre a nossa rota quando pegamos o caminho para Emaús. Muito obrigada, Jesus querido, por nos redirecionar ao caminho correto, que é o seu caminho, que é os seus ensinamentos, para a nossa transformação moral. Muito obrigada, Jesus, por caminhar conosco. Obrigada, Jesus, por permitir que seres iluminados também nos guiem, também nos apontem o caminho. Que a tua paz amorosa possa permanecer conosco durante toda a semana e que em todos os lugares em que entrarmos, todas as pessoas que se aproximarem de nós recebam esta luz, esse mesmo amor. Em teu nome, Senhor, que assim seja.